Bom dia, irmãos. Estamos regozijando na presença do Senhor. Tivemos louvores e Deus recebeu esses louvores. Irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu quero comentar algo com os irmãos que desceu ao meu coração. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos diz a palavra assim, estas seguintes expressões: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. E eu pensando que uma expressão dessa, ela é mais do que entendida, né? Dá para se entender muito bem. O que vier a mão para fazer, que for bom, faça. Porque na sepultura para onde vais, não há obra, não há indústria, não há o que fazer. Quer dizer, está esquecido, não tem. E eu pensando que esta expressão, ela se aplica também a um assunto que me inquietou esta semana. Fiquei pensando nisso, até comentei com o irmão Paulo, porta da igreja. Porque o cuidado que devemos de ter, irmãos nossos que partiram, o Senhor recolheu, e nós pessoas aproveitam daquilo para se projetar. Aproveitam para se projetar. Eu tenho visto, alguns meses atrás, expressões que eu fiquei pensando, meu Deus, isso o mundo lá fora olha, se soubesse do que está acontecendo, se desse uma olhada, ele diria, meu Deus, mas isso está errado, isso partiu para um lado, desandou. Nós devemos de fazer tudo o que nós puder para as pessoas em vida. Em vida. O profeta na mensagem O Amor Divino, no parágrafo 4, irmão Luiz Saldanha, o profeta falando sobre o irmão Névio, que era um bom pastor, que era um irmão que cuidava das coisas de Deus com ânimo, com estímulo. E a mãe do irmão Brana ficou doente e partiu. Eu não sei se foi nessa ocasião, sei que o irmão Brana não estava ali, solicitou que o irmão Névio fosse ao hospital. E quando o irmão Brana disse, eu abri a porta, estava o irmão Névio orando pela minha mãe. Ele disse que aquilo foi tão gratificante, ele disse, eu quero fazer algo agora ao irmão Névio. Ele disse assim, parágrafo 4, eu prefiro te dar um botão de rosa agora, do que te dar uma coroa de flores depois que você partir. Se é o momento de fazermos algo para alguém, é quando ele está vivo. Uma pessoa não visita o pai, não visita a mãe. Claro que nós temos que saber ser inteligente, o pai e a mãe também ser inteligente, entender que casou, tem família, tem filho, não vai viver ao redor, todo dia tem que estar lá, se não pode. Mas é dois extremos, um não vai nunca, outro acha que tem que estar lá se enfiando todo dia, na casa do pai e da mãe. Agora, pense comigo, a pessoa não faz não visita, não dá um bom dia, não dá um abraço, não fala uma coisa bonita,
aí depois parte, é o que mais chora no funeral, é aquele que foi ingrato com o pai, com a mãe. É o que mais chora, é de desespero, o histerismo. Porque a consciência, Maelda, pesa. Eu poderia ter feito algo com eles em vida. Então, faça o que você tiver que fazer em vida. Né, Mauri? Faça por mim, eu faço por você o que nós pudermos fazer um pelo outro em vida. Depois que partiu, ficar colocando versículo, parágrafo, homenagem a quem partiu. E o profeta, quando ia pregar num funeral, ele dizia assim: eu não falo muito sobre a pessoa que está ali, porque a sua vida já mostrou o que ele é, não precisa mais falar. Não precisa mais falar, ele era tão bom, o povo sabe que ele era bom ou era ruim. Então, fica essa coisa, Deus abençoe. Eu vi uma postagem um dia: Deus abençoe o fulano que partiu. Como que Deus vai abençoar? Já partiu. Nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo que Deus fez, através do irmão, da irmã, do pai, da mãe, enquanto tiver vida, agradeça. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer obrigado. Não segure a palavra de gratidão no seu coração, dizer: irmão, como eu te amo, irmão, como eu gosto do irmão. A pessoa partiu sem acertar, partiu sem ver, sem arrumar. Não temos nada a ver com isso, mas também as vitórias dele foi bom, maravilhoso. Agora, ficar uma hipocrisia, elogiando, fazendo postagem, mandando recados, para quem? Para a pessoa que partiu? Está mandando para a família, viu? Eu estou interessado. Viu como eu me importava? Nunca tinha visitado, nunca foi, nunca fez nada. Então eu fiquei pensando, sabe, irmão, tem horas que Mombrana perguntou para a irmã Medo um dia se ele estava ficando louco, porque tem horas que tu pensa: eu acho que estou meio doido. Tem vezes que eu não suporto mais ver nada, queria estar no mato, queria estar vivendo outro tipo de vida. Só eu e Deus, porque a hipocrisia é muita. Isso irrita o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo não se irrita, irrita. O Espírito Santo se irrita. O Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo, entristece. Então, só para alertar, irmão, faça o que você tiver que fazer por seus pais, bem explicado, por sua mãe, seus irmãos, enquanto for em vida. Enquanto for em vida. E pai e mãe não fiquem se queixando por visita e tal. Pai e mãe tem que entender. O filho tem compromisso, casou, tem família, e tem tudo para resolver, para cuidar. E a gente entende. Não é verdade? Mas só para eu sentir de falar isso para os irmãos, porque virou disputa, essa internet virou um campo de expressão. Virou um campo de expressão. A pessoa expressa o que pensa, nem está vendo que quem está observando está entendendo as entrelinhas, as expressões. Ele não está bem não está bem em casa, não está bem num lugar, não está bem no outro, e começa a expor ali sua vida. E a pessoa pensa que alguém não está vendo que aquilo ali. Então, meus irmãos, façam por mim em vida, e deixa eu fazer por você em vida. Se nós partirmos antes, se eu partir antes de vocês têm uma memória das coisas boas que eu fiz, mas não precisam me elogiar, e nem falar bem de mim, que a minha vida vai mostrar se eu fui bom ou fui ruim. Tá bom, meus irmãos? Vocês entenderam? Amém. Muito bem, vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 2 e 3. Deus abençoe nossa irmã que nos visita. Seja bem-vinda. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e emonitas. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto.
Ali é o primeiro, né? Deixa eu ler do segundo aqui. Então o Senhor me falou a Moisés. O Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Deixa eu repetir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Assentai-vos. O Senhor possa acrescentar as bênçãos a esta palavra. Quando eu estava falando sobre fazer tudo que for bom para os outros, você deve de pensar que o maior bem que você faz para uma pessoa é incentivá-lo a estar no seu posto de dever. Esse é o maior bem que você faz. Tomei esta mensagem virando em direção ao norte. E o profeta, no primeiro parágrafo aqui, ele diz algo, irmão Sabino, que eu achei glorioso em ler esse parágrafo. Parece que não tem nada a ver. Mas olha o que ele fala. Ele começa dizendo assim: um resfriado. Satanás passou para mim, e eu devolvi para ele. E ele entregou de volta para mim. Ele é persistente. E eu entreguei para ele. E então continuou assim até a hora de eu ir inaugurar a igreja. E finalmente distanciei-me dele e fui dedicar a igreja. E de pé sobre esse púlpito nesta tarde, aí ele diz: isto me faz recordar, e começa a contar uma história. Mas o que eu vi aqui? Quem colocou essa enfermidade em você? Quem colocou essa tristeza? Quem colocou essa dificuldade em você? Foi Satanás. Então você devolve para ele agora. Agora, devolve para ele. Ele vai devolver para você e você vai resistir, e eu vou te devolvo de novo. Leva embora porque não é meu, é teu. E ele vai insistir. Ele insistiu com o profeta até a hora de inaugurar a igreja. Quem sabe ele insistiu com você, com esse problema, até a hora de você chegar aqui no culto. Esse desânimo, essa desavença, esse problema no lar, essa atmosfera terrível, mas você devolva para ele. Você saia daqui dizendo assim: Satanás, eu te devolvo essa tempestade que você veio, que você trouxe aqui. Porque só se vence uma tempestade com uma tempestade maior. Faça uma tempestade de amor, de graça, de fé ao seu redor, e ele vai ter que desistir. Foi ele, Manoime, que colocou isso. Devolva para ele. Devolva para ele. Saia daqui nesta manhã, você que está enfermo, você que está com problema, saia dizendo assim: eu devolvo para você, Satanás. Isso não é meu. Você consegue crer dessa maneira? Coisa simples, mas aonde Deus trabalha, muitas vezes as pessoas deixam passar por alto nas coisas simples. Está entendendo? Porque Satanás, ele é o demônio. E demônio é um espírito atormentador. Muito bem. Olhando esta palavra, esta mensagem, Mombrana intitulou Virando em Direção ao Norte. Desse pequeno versículo, ele traz algo tremendo. E se nós observarmos aqui, irmãos, eu estava comentando com o irmão Sabino, como que nós, por isso que a mente espiritual, a mente nossa, tem que ser espiritual. Para poder entender que esta mensagem, ela é diferente do sistema. Vamos explicar com mais, deixa eu usar outra expressão aqui. A revelação da palavra é diferente da interpretação, como a água e o óleo. Não se misturam. Porque nós recebemos um profeta na qualidade de profeta.
Então esta mensagem, nós estamos falando em língua estranha, às pessoas que não conhecem isso. O que eu quero dizer com isso? Eu estava conversando com o irmão Sabino. As pessoas têm um slogan que diz: ganhar almas, evangelizar o mundo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas se nós olharmos esta palavra, irmão, revelada, nós vamos ver que o Senhor sempre tratou com um povo dele diferente dos demais. Aqui onde nós lemos aqui, o Senhor falando a Moisés, o Senhor falou dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Quem que estava rodeando a montanha? Quem que estava caminhando? Era um povo do qual o Senhor havia chamado, tirado do Egito. Era um povo o qual tinha um profeta, uma coluna de fogo, tinha um anjo para guiar. Não era o povo que não era de Deus. Então esta mensagem é para nos corrigir, esta mensagem é para filhos. Vocês acham que precisa ligar o ar-condicionado? Vocês acham que precisa? Precisa, então liguem aí, irmãos. Liguem aí, aumenta um pouquinho o ar, se for preciso, Moisés sabe ali como é que funciona. Ligar, pode ligar, não tem problema. Então nós vamos ver aqui, irmão Paulo, que o Senhor fala aos seus filhos. A Bíblia diz: se estáis sem correção, sois então bastardos, não filhos. O Senhor corrige e castiga aquele que ama, e a todos quanto tem por filho. Então eu quero ler uns parágrafos dessa mensagem. Nós vamos vendo com a mente espiritual que Deus está falando é com o povo da mensagem. O profeta começa dizendo assim: eu gostaria de falar sobre o tema virando em direção ao norte. Seria difícil para Israel pensar que a terra prometida estava 40 anos distante deles. Difícil. Enquanto eles estavam do outro lado do Mar Vermelho, dançando, já tinham passado, gritando, regozijando-se, quando realmente estavam a poucos dias dela. Não mais do que um curto tempo, eu creio que de automóvel, você provavelmente poderia chegar a 1h30, caminhando. Você poderia fazer isso em 2 ou 3 dias, ou algo assim. E era muito fácil chegar à terra prometida. Aleluia! Eles estavam pensando que estavam chegando, estavam já a um passo dela, e estavam mesmo. Só que o seu comportamento levou eles a rodear a terra por quase 40 anos. Coisa que eles poderiam ter atravessado há poucos dias, nós vemos aqui. Então era difícil deles pensar: nós não estamos longe. Nós estamos muito próximos. Deus já fez nós passar o Mar Vermelho. Deus já fez milagre no nosso meio. Nós estamos alegres, estamos felizes, estamos cantando, regozijando. E alguém chegasse e falasse para eles: olha, vocês estão a muitos anos de distância de chegar lá, porque vocês têm desagradado a Deus com o seu comportamento. Era difícil, não é verdade? Vai injetando sua vida aqui, vai comparando com essa mensagem, incluindo você aqui dentro e eu. Nós estamos aí crendo, pensando que o rapto já está às portas, está mesmo. Mas por que não aconteceu? Vamos caminhar aqui para você ver. Veja, seria difícil para eles, mas eles estavam pensando que estavam quase lá. Estavam tendo um grande jubileu, gritando, louvando a Deus. E como era fácil fazê-los crer que estavam, e era difícil, melhor dizendo, fazê-los crer que estavam há 40 anos da promessa,
da promessa total de Deus que Ele lhes prometeu. Como falar? Como fazer? Acreditar que estamos longe. Veja, a graça tinha lhes provido uma grande coisa. A graça tinha lhes provido um cordeiro pascual. A graça tinha lhes dado um profeta. Logo a graça proveu-lhe um anjo. Tudo isso nós temos, não temos? Você sabe que nós temos isso? A graça nos proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça nos proveu um profeta. A graça nos proveu um anjo para guiar-nos. Oh, aleluia! O Cordeiro Pascual era por seus pecados. O profeta era o seu instrutor. E o anjo era o seu guia. A graça tinha fornecido tudo para eles. Mas apesar de tudo isso, eles queriam uma lei. Vamos trazer para o nosso natural, para os nossos dias isso. Eles queriam uma lei, a graça proveu tudo. Não precisava mexer em nada, irmão Emerson. Era só seguir. E esta graça tinha lhes provido um escape do Egito, antes que eles tivessem qualquer lei. E logo a graça proveu um dos maiores avivamentos que eles jamais tiveram. Eles viram neste avivamento o grande poder de Deus. Você viu o grande poder de Deus na sua vida? Neste avivamento viram a luz do sol, enquanto o restante do mundo estava na escuridão. Neste avivamento, viram a poderosa mão de Deus libertar seu povo, tirando-os da escravidão para a liberdade. E neste avivamento, depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles encontraram todos os seus inimigos mortos atrás deles neste Mar Vermelho. E por que desejariam eles acrescentar alguma coisa a isto? Isso foi a insatisfação. Isso foi a murmuração, isso foi o relaxo, que vai entrando a insatisfação, o relaxo, e a pessoa começa, por insatisfeita que está, começa a criar coisas, começa a injetar coisas na sua vida, na sua fé, horas tentando até mesmo agradar a Deus, como Eva tentou ajudar a Deus. E saem da linha, da mensagem, do qual é tão simples, que a graça nos preparou. Começa a inventar, irmão Paulo, injetar. Eu anotei aqui, veja, temos que trazer isso para nossos dias. Injetarismos. Injetarismos. Coisa mais gloriosa quando a mente do povo era sã, era virgem. Você só sabia de ler a mensagem, de orar, de regozijar, não queria saber de nada. Aí logo levantou o mestre fulano de tal, com tal doutrina, já criou uma linha, a linha do fulano. Levantou um outro com tal linha e criou outra linha, agora a linha do fulano. Mas o eleito continuou firme. O eleito ficou posicionado. O eleito não seria enganado. Continuou na simplicidade. Agora veja, irmão Adriano. Tentou injetar ismos. Satanás tentou, mas o eleito continuou. E depois, agora, não conseguiu tirar com ismo. Agora está tentando tirar o profeta. O profeta de cena. Jogando sombra na mensagem agora. Uma coisa tão simples de crer. Uma coisa que nos fez regozijar, uma coisa que nos arrancou do sistema, uma coisa que só fez bem para nós. Se isso tudo está errado, então o que tem de certo nesse mundo? Mas é o Satanás, tentando tirar. Profetas que ele tenta te tirar, se ele não consegue, ele te empurra. Vem, não consegue, ele te empurra. Uma doutrina, goela abaixo, algo para manchar e deixar você sem poder receber as bênçãos, perdendo tempo com outras coisas. Mas veja, você está sendo abençoado, você está compreendendo isso? Eles tinham tudo isso, irmão. Eles tinham saído do Egito.
Eles estavam seguindo o profeta, tinha um cordeiro, tinha um profeta, tinha um anjo. E eles fizeram igual os nossos pais pentecostais fizeram há cerca de 40 anos atrás, ou um pouco mais. Essa mensagem o Brana pregou em 61. E eles fizeram igual os pais. Um pouco mais depois de termos visto as mesmas coisas que eles tinham visto. Um dos maiores, poderosos avivamentos que a igreja já teve. Vimos a cura divina. Veja que tudo se repete. Mombrana pregou em 61, ele diz que há 40 anos atrás tinha vindo o Pentecostes. Nós vamos ler aqui. O avivamento da Rua Azusa. E ali houve milagres, ali houve coisas tremendas, conversões. E ele pregou isso em 61. E a mensagem chegou para nós em 1970. Chegou antes no Brasil, mas tomamos conhecimento nessa época. Eu não era nem nascido ainda. Mas chegou pura, ajeitando aqui e ali as coisas simples. E o povo converteu. E era só testemunho em cima de testemunho. Homens de Deus atravessando o Brasil com livrinhos, com fitinha cassete, e aquilo era glorioso, não existia ismo, não existia doutrina errada. Era milagres em cima de milagres, sem mesmo ter culto de libertação. Como eu creio sinceramente no Deus Todo-Poderoso, que eu estou pregando aqui, e você está sendo curado sem ter culto de libertação, você está sendo liberto, porque a palavra liberta. Mas aquele tempo era glorioso. Mas o homem começou a injetar ideias. E até hoje não parou de injetar suas ideias. Vamos ver aqui para você ver, meus preciosos irmãos. Veja, os pais pentecostais tinham visto o maior avivamento que a igreja já teve. Cura divina. Pessoas que foram tiradas da escravidão para a liberdade, estando atadas. Agora lembre-se, 40 anos o profeta havia pregado que tinha acontecido isso. 40 anos. E esta mensagem tem feito uma revolução em quanto tempo, irmão Adriano? De 70 para cá, quantos anos? 52. Olha, vimos a cura divina. Pessoas que estavam na escravidão para a liberdade vieram, estando atadas por cadeias denominacionais e assim por diante. A graça proveu tudo o que tinham necessidade. A graça provê para nós tudo que temos necessidade. Não te agite, não corra, não tenha curiosidade, fique aonde Deus tem te chamado. A insatisfação traz, irmão Paulinho, rebelião. Veja, tudo que eles tinham necessidade, um anjo de Deus para libertá-los, profetas e grandes homens. Outro dia eu ouvi dizer que quando faziam as reuniões na Rua Azusa, aqui na Califórnia, criam que não era conveniente levar inários nos cultos, porque eles cantavam no Espírito. A modernidade chegou, hoje não canta, hoje não regozija. Nós precisamos ter um revivamento na nossa alma, e ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Veja, eles criam que não era conveniente levar inário nos cultos, porque eles cantavam no Espírito, conforme o Espírito os dirigia, assim cantavam. Aleluia! Eles dançavam no Espírito, eles tinham um grande momento. Eles aceitaram a palavra de Deus em santificação para separá-los de seus pecados. E sabiam que haviam passado da morte para a vida, e que avivamento eles tiveram há 40 anos atrás. Não sei se você captou isso. Veja. Eles sabiam que tinham passado da morte para a vida.
Quando você vê uma pessoa que não sabe nem por que está na igreja, isso dói o coração. Os comportamentos levam a pessoa a ter dor no coração. Pastor, porque pensa comigo, irmão Paulo, eles sabiam que tinham aceitado a palavra de Deus, e eles aceitaram a palavra de Deus para a santificação, para separá-los dos seus pecados. A pessoa saía dizendo: eu sou livre, eu tenho o prazer de ser crente, eu sirvo a Deus. E quando esta mensagem chegou, eu também. Era tremendo, era um povo o diferenciado dos outros povos. E isso tem que continuar desta maneira. O povo desta mensagem é um povo diferente, irmãos. Jamais nós podemos nos parecer com o mundo, desde as coisas mais simples. Deixa eu tocar em algo aqui que é cansativo de tocar. Mas no começo desta mensagem, o pastor ia com uma apostila, uma fitinha cassete, levar a mensagem às pessoas longe. Chegava lá, a irmãzinha só tinha uma sainha curtinha. E ali ela chorando, pegava aquelas apostilas. No próximo culto, dali 1 mês ou 2 meses, o pastor ia de novo. Elas tinham cortado 2 saias e feito uma. Cortava, fazia de 2, fazia uma, para parecer separado do mundo. Hoje as igrejas da mensagem estão de um jeito terrível. Em vez deles fazerem isso, eles têm diminuído. Em vez de estar lá embaixo, você encontra para cima, mas aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem sido pregado. Se a pessoa não obedece, é porque é um desobediente, um rebelde. Você pode dar glória a Deus? É hora de nós voltarmos aos tempos antigos. É hora de nós limparmos guarda-roupa. É hora de nós olhar no espelho e ver o quanto de Espírito Santo eu tenho. E marido, ter posição de marido. Ter calibre, ter ser homem, dizer assim, chamar com educação, com carinho, mostrar a esposa, é por aqui que nós temos que caminhar. Nós somos diferentes. Nós podemos ter pena, dó um do outro, mas Deus não tem dó de mim, não tem dó de você, não. Deus quer que nós posicione cada dia melhor. Deus quer que nós sejamos crentes. Deus quer ter orgulho de nós. Aleluia. Veja, eles sabiam que tinham passado da morte para a vida. Você sabe que você passou da morte para a vida? Eu sei. Eu tenho entendido que a graça tem me alcançado. Eu tenho entendido que eu sou fruto dessa graça. E tudo que eu tenho eu devo a Ele. Eu tenho lutado com todas as minhas forças. Eu tenho chorado para tentar permanecer naquilo que Deus me chamou para permanecer. Veja, mas nos dias de Israel, mas como foi nos dias de Israel, assim também nossos pais cometeram um erro fatal, algo que os deteve por 40 anos, e nós descobrimos que em vez de estarem satisfeitos com o que tinham, não falei da insatisfação? Em vez de eles estarem satisfeitos com o que tinham, e que Deus havia feito por eles, vendo as obras de suas mãos, os frutos da sua graça, você tem visto isso? Provendo-lhes tudo o que necessitavam, e ainda mais do que isso, tanto que não tinham necessidade de inários. Desejaria ter visto, vivido esses dias. Eu queria ter vivido nesses dias, irmão Paulo. Onde era, como que se dizia os pentecostais, o fogo caía. Mas o Israel no natural, depois de todas essas coisas, este é o Israel no espiritual. Assim como Deus estava levando o seu povo para uma terra prometida no natural, Ele está levando a sua igreja para uma terra prometida no espiritual. Vamos entrar nessa terra. Essa terra é o Espírito Santo. Nós precisamos entrar nela. Aleluia. Mas nosso comportamento tem que ser digno de entrar nela. Veja, eles estavam em seu caminho, tendo um grande tempo,
Mas ainda assim, depois que a graça tinha fornecido tudo o que eles tinham necessidade, ainda assim, eles queriam algo que eles pudessem mostrar a Deus que eles poderiam fazer por si mesmos. Veja, inventando ismos para se projetar, para ser o grande homem da hora, injetando coisas na mensagem, criando coisas, quando que a mensagem é simples. A mensagem é simples. A mensagem para mim representa aquilo, irmão Paulo, que nós cremos na palavra, alguém pregou para nós, nós chegamos na denominação, damos tudo que tinha, era feliz ali, mas algo lá dentro faltava, e de repente a mensagem chegou, e nós ficamos como passarinhos, no pintinho recém-nascido, correndo atrás ali para ver o que era aquilo, aquela alegria, tomou conta dos nossos corações, e nós descobrimos que havia um profeta, descobrimos que havia um batismo verdadeiro, descobrimos que havia uma santa ceia, descobrimos com lava-pés, com pão, com vinho, nós descobrimos que os selos seriam abertos, foram abertos para nós descobrimos tudo sobre o Apocalipse, a revelação chegou até nós. O que mais que nós queremos? A não ser crer naquilo? Não, quero entender aquilo. Vamos seguir quebrando cabeça até temos que crer naquilo. Nós somos chamados para crer, para obedecer, e não muitas vezes entender, porque nossa alma entende, nossa alma regozija. Estou falando para mim. Agora, se alguém tem sede de achar outras coisas, fique à vontade. Veja, isto que a igreja perde. E eles tentaram inventar por si mesmos algo para dizer: nós fizemos. Nós fizemos. Agora até a mensagem tem sido, querem jogar descrédito na mensagem. Então é eles o mensageiro para essa era. Então é eles que vão revolucionar o mundo? É eles que vão arrancar os eleitos do sistema? Com um tipo de mensagem condenando essa? Aleluia! E o profeta vem e diz assim: é isto. É isso que a igreja se perde ao entrar nesta condição. É quando você ou qualquer homem tenta colocar a mão sobre a obra de Deus, para acrescentar algo a ela ou tirar algo dela. Não é glorioso isso aqui? Não é só seguir, só obedecer? A igreja perde as bênçãos, os avivamentos, o estímulo, a cura, porque começa aqui o profeta dizendo: qualquer homem tenta colocar a mão sobre a obra de Deus para acrescentar algo a ela ou tirar algo dela. Devemos deixá-la do jeito que Deus providenciou para nós. Apenas deixe o avivamento mover-se como o Espírito se move. Mas eu estou insatisfeito. Eu tenho que injetar água aqui para animar mais o povo. Eu tenho que injetar música, eu tenho que injetar coisas no meio da juventude para alegrar o povo, para fazer que essa mensagem fique mais brilhante. Como eu escutei um companheiro falar, eu creio que ele foi muito infeliz em sua colocação, dizendo: a mensagem do jeito que eu prego, ela tem mais brilho. Ué, como assim? Eu não leio mensagem, eu prego ela tem mais brilho do jeito que eu prego. Para mim não. Para mim o brilho da mensagem já está onde? Está em falar o que o profeta falou. Esse é o brilho desta mensagem. Este é o brilho, esse é a força que nós temos para caminhar. Isso é um para-choque contra qualquer ensinamento errado. Vai acreditando, vai pensando que a mensagem tem mais brilho do jeito que vocês pregam. Daqui a pouco, onde é que vocês vão parar? Aleluia! E está cheio disso por aí. Isso é o que a igreja perde ao entrar nisso. Devemos deixá-lo do jeito que o Espírito se move.
Estas pessoas estavam apenas a 8 ou 10 dias da plena promessa de Deus. Se eles tivessem seguido a direção do Espírito Santo daqueles dias, nossos pais estiveram apenas alguns dias longe da plena promessa de Deus. Se eles somente tivessem seguido a direção do Espírito Santo, mas tínhamos de fazer algo como eles fizeram. O erro mais fatal que Israel cometeu foi em Êxodo 19. Depois que a graça lhes tinha fornecido todas essas coisas e tinha lhes dado um avivamento, eles ainda pediam uma lei. Pensaram que podiam ter escolas, ministros treinados teologicamente e serem iguais aos demais. Terem algo que pudesse fazer ruído com isso e separar-se um do outro. Oh, meu Deus! Por que não esperaram? Por que não espero um pouco mais? Veja, e eles quiseram acabar com o companheirismo. Nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Se tão somente tivesse permitido seguir como Deus os conduzia, tudo estaria bem. Não é verdade? Não estaria tudo bem? E você está bem. Deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito te conduzir. Fique agradecido, seja agradecido. Receba as bênçãos. Uma Luana na simplicidade, como a irmã testemunhou nesta semana para mim. Pessoas aqui estão vivendo os dias de alegria, de resposta de suas orações, por causa de sua humildade. Mas pessoas jactanciosas já se foram. Já se foram. Porque a insatisfação pega. Mas tem um povo agradecido a Deus, que vai ser abençoado. Cremos do jeito que a palavra diz e pronto, descansamos, irmãos. Nós não somos um povo agitado. Pense num povo que é tranquilo, um povo abençoado, que Deus cuida. É esse povo aqui. Veja, mas sempre tentamos colocar nossas ideias. E quando injetamos nossas ideias, quando injetamos nossas teologias no Espírito de Deus, isto afasta o Espírito de Deus. Pronto. Quer resposta melhor que isso, irmão Adriano? Esses troços que está nascendo aí? Injeta teologia, injeta pensamento nisso. Isso afasta o Espírito de Deus. Mas vamos continuar firmes, crendo na simplicidade, e o Espírito de Deus terá prazer em habitar em nosso meio. Você traz uma pessoa para ser liberta, ajudada, curada. Deus trabalha, Deus faz isso pela simplicidade. Veja, o Espírito de Deus se afasta. Assim aconteceu naqueles dias. Eles estavam no caminho. As pessoas estão no caminho. Mas sabe o que acontece? O profeta disse: eles estavam no caminho, mas eles queriam algo que eles pudessem fazer por si mesmos. Como aquela disputa, aquela agitação. Descobriram que afastaram o Espírito de Deus deles. Foi um grande erro. Foi um grande erro quando fizemos a mesma coisa. Nossos pais, quando o Espírito Santo primeiramente caiu na Rua Azusa e muitas outras partes do mundo, se tão somente tivéssemos seguido a liderança do Espírito. Qual que é a liderança do Espírito, irmão Wagner? Manter o mundo fora e ir em frente. Tirar o mundo do caminho, tirar a moda do caminho, tirar as coisas do mundo e seguir em frente. Aleluia! E permitir que o Espírito Santo dirija, teríamos chegado à terra prometida. Mas nós temos estado há 40 e tantos anos dali, assim como eles fizeram, nós também temos feito. Algo veio à igreja e nós preferimos denominar-nos, em vez de seguir e amar os irmãos, e deixar isto quieto. Aleluia!
Agora deveríamos sair completamente disso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então que bem fará levantarmos barreiras para manter os outros fora. Nós só estamos aprisionando algo. Veja, uma vez quando Israel quis ser como as demais nações, eles queriam um rei. Eles queriam que Samuel lhes desse um rei. E Samuel lhe disse: isso não vai funcionar. Deus é o seu rei. Deixe que Deus seja o vosso rei. Samuel aconselhando o povo. O povo teve uma insatisfação. E o povo disse: nós não estamos bem aqui. Nós cremos que nós podemos ser grandes como as outras nações. Podemos ter um rei como eles têm. Podemos ter os costumes deles. Não precisamos ficar somente seguindo esse profeta. Não precisamos ficar somente lendo essas mensagens. Não precisamos ficar somente todo culto, o pastor trazendo um assunto de correção. Nós queremos ir, queremos ter regozijo. Regozijo da carne. Nós temos que ter regozijo no espírito, na alma. Veja o profeta diz assim, veja, eles quiseram ter um rei. E eles queriam um rei porque queriam ser como as demais nações. Eles queriam agir como os filisteus e as demais nações, copiar o mundo em vez de deixar Deus ser o seu rei. E Samuel, seu velho e fiel profeta, chamou Israel e disse-lhe: já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor que não tenha acontecido? Eu já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor que não sucedeu? Lhes tenho pedido dinheiro ou tomado algo de vocês? Você não pediu o nosso dinheiro, disseram eles. Tampouco nos tem dito algo no nome do Senhor que não veio acontecer, mas ainda assim queremos um rei de qualquer maneira. Veja, o homem sempre quer fazer algo, e ele quer mostrar a sua autoridade, ele quer mostrar o quão grande ele é, ou quão diferente ele pode ser de alguém mais, do resto do povo. E ali quando Deus sai de cena. E nós não queremos que Deus saia de cena. Nós queremos que Deus esteja conosco. Nós queremos ser agradecidos. Nós queremos ser fiel a esta mensagem. Como ela é, como ela começou, irmão. Por quê? Isso foi graça para nós. A graça de Deus, não que a mensagem seja a graça vem de Deus, que nos deu esta mensagem, que nos tirou do sistema, que nos esclareceu, nos livrando de sermos enganados, mostrou que nós temos um nome no livro da vida do Cordeiro dele antes da fundação do mundo. O que foi que mostrou? Foi esta mensagem, foi a revelação desta palavra. Por isso amamos esta mensagem. Por isso queremos continuar com ela, do jeito que ela está. O profeta diz assim nesta mensagem, falando sobre Jacó e Esaú. Esaú era um homem bom, tão bom quanto Jacó. Ele gostava de cuidar do seu velho pai cego, que era um profeta. Ele era um bom jovem. Moralmente ele tinha tudo que preenchia ali. Ele ajudava nas tarefas. E Jacó era um garoto da mamãe, apenas apegado à sua mãe, mimadinho, e assim Esaú era amado. Um homem do mundo natural que não se importava com o direito de primogenitura. Pessoas que não querem esta mensagem, porque querem ser bem vistos, levar tapinhas nas costas, ser rodeado de pessoas que lhes lisonjeiem. Mas o eleito não. O eleito ele luta para viver a palavra. Jacó não se importava como ele conseguiria, e só havia uma coisa em sua mente: esta era a primogenitura. Não importava como ele conseguiria isso. Assim tem sido com a igreja nascida espiritualmente. Quando a igreja católica teve um avivamento,
quando Lutero teve um avivamento, quando Wesley teve um avivamento, todos eles ao longo dos séculos produziram gêmeos. E quando Pentecostes teve um avivamento, produziu gêmeos. E quando Moisés teve um avivamento no Egito, produziu gêmeos. Era uma multidão mista. Um conforme o mundo, que agia como o mundo age, e era como o mundo. Esse era um tipo gêmeos. E copiar sua mensagem de acordo com o mundo, e os outros não se importavam com o que o mundo dizia. Aleluia! Se parece moderno, não. Vocês estão entendendo? Todo sistema gera gêmeos. Um é espiritual e o outro é carnal. Agora não vamos pensar somente lá no sistema, no mundo e a denominação, na denominação e a mensagem. Vamos pensar que dentro da própria mensagem há alguém que está com a mente não espiritual, que pendeu, que saiu da estrada, que quis inventar alguma coisa para se projetar e dizer eu fiz. Ora, dizer que esta aqui não é revelação, que a mensagem não está correta, é algo, um batismo de erro que o inimigo mandou. É um batismo nesses homens. Pode crer nisso, irmão. Não fique com fome disso. Coma a mensagem, leia a mensagem, alimente-se da mensagem. E não escute qualquer coisa, não. Não escute. Eu creio que você tem tido comida suficiente para permanecer no caminho até a vinda do Senhor. Veja, um era moderno, um queria que a sua mensagem combinasse com o mundo, mas os outros não se importavam com o que dizia o mundo, ou que se parecesse moderno ou não. Eles têm uma coisa em comum, que é aferrar-se ao direito de primogenitura, manter-se agarrados com Deus. E sempre tem sido assim, e assim é hoje. Esta é a forma que é ainda hoje, meus amigos. Agarrem-se ao direito de primogenitura. Jacó, ele não se importava o quanto eles chamavam de qualquer coisa, senão que conseguir. Eu tenho que conseguir isso. Eu tenho que chegar lá. Você pensa, eu tenho que chegar lá. Quebra onde quebrar, eu tenho que chegar. Eu não abro mão daquilo que eu creio. Muitas vezes as igrejas se comprometem e tudo mais. Isso resume apenas apertando a mão do pregador. Vem para cá. Você precisa estar aqui. O profeta diz, como Davi Públios disse: Deus não tem netos. Isso é verdade. As nossas igrejas pentecostais trazem os jovens e os assentam ali, sem nunca passarem pelo processo do novo nascimento e serem cheios do Espírito Santo. Os introduzimos na igreja. O que eles têm? Jovens, com certo corte de cabelo da moda, que andam pelas ruas igual ao mundo. Assim estão dentro da própria mensagem. Mas nós cremos que essa mensagem muda. Nós cremos que essa mensagem transforma a vida. Nós cremos que esta mensagem é a palavra que nos mostra se estamos certos ou estamos errados. Amém? Siga crendo, irmão, do jeito que a mensagem é. E nós chegaremos do outro lado. Amém? Deus possa nos abençoar, Deus possa cuidar de nós e nos manter firmes no centro das coisas. Amém? Vamos dizer graças a Deus? Aleluia. Vamos. O que tem, Moisés? Os irmãos que estão na internet, um abraço a Bruna Santos, a Adriana Duarte, a irmã do Moncelso, né? Deus abençoe. Vera Rodrigues, essa é minha prima. Irmão Semir, Samuel Cassiano, irmão Samuel, Ivo Machado e o Ney Vaz. Todos vocês sejam abençoados, que Deus recompense. É uma escola, é algo que nós, talvez não é muito bonito, um culto como esse, mas é a verdade que tem que ser dita. Que Deus te abençoe e te ajude, que você possa chegar do outro lado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.